ela não vai comer nada. Helena olhava para o cadeado na geladeira. Sua barriga doía de fome há 2 dias. Na sala ao lado, sua madrasta Mariana ria alto enquanto comia um banquete, sabendo que o pai de Helena só voltaria em uma semana. O que Mariana não sabia é que aquela seria a última vez que ela humilharia a enteada. Se você quer descobrir como Helena conseguiu se vingar de Mariana de uma forma que ninguém esperava, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. A vingança de Helena foi tão planejada e devastadora que Mariana jamais imaginaria o que estava por vir. Aperta esse botão de inscreve-se agora. Helena tinha apenas 12 anos quando sua mãe faleceu em um acidente de carro. A dor foi devastadora, mas ela ainda tinha seu pai, Roberto, um homem trabalhador que fazia de tudo para manter a memória da esposa viva e cuidar da filha. Eles viviam em uma casa modesta nos arredores da cidade, onde Helena ajudava nas tarefas domésticas e estudava com dedicação, prometendo à mãe falecida que seria alguém na vida. 2 anos depois, Roberto conheceu Mariana em uma convenção de trabalho. Ela era bonita, eloquente e parecia genuinamente interessada nele. O viúvo, solitário, cansado de carregar o peso da casa sozinho, viu nela uma segunda chance de felicidade. Mariana era viúva também, ou pelo menos é o que dizia, e conquistou Roberto com sua simpatia e histórias comoventes sobre suas próprias perdas. O casamento aconteceu 6 meses depois. Helena tentou ser receptiva, mas havia algo nos olhos de Mariana que a incomodava profundamente. Era um brilho frio, calculista, que desaparecia apenas quando Roberto estava por perto. A madrasta sorria para o pai, mas olhava para Helena com desdém mal disfarçado. No início, as mudanças foram sutis. Mariana começou a reorganizar a casa, substituindo fotos da mãe de Helena por decorações impessoais. Depois, passou a fazer comentários sobre o apetite da menina, insinuando que ela comia demais e que deveria cuidar do peso. Roberto, sempre ocupado com o trabalho, não percebia a crueldade velada nas palavras da esposa. As refeições se tornaram campos de batalha silenciosos. Mariana servia porções generosas para Roberto e para si mesma, mas colocava apenas migalhas no prato de Helena, dizendo que estava ajudando a menina a ter disciplina. Quando Helena reclamava de fome, a madrasta respondia com sarcasmo: "Você deveria agradecer. Estou te ensinando autocontrole." Helena perdeu peso rapidamente. Suas roupas ficaram frouxas, seus olhos fundos, mas Mariana sempre tinha uma desculpa pronta quando Roberto questionava. "Ela está crescendo", dizia. "É fase da adolescência. Todas as meninas ficam magrinhas nessa idade." O pai, confiando na esposa, aceitava as explicações sem investigar mais a fundo. A situação piorou quando Roberto precisou fazer viagens de trabalho mais longas. Sozinha com a madrasta, Helena descobriu o verdadeiro significado de crueldade. Mariana trancava a despensa e a geladeira com cadeado, deixando a menina sem acesso a alimentos. "Seu pai me dá dinheiro para comida, mas você não merece", dizia com um sorriso perverso. Helena aprendeu a sobreviver com o pouco que conseguia. Guardava restos de pão da escola, aceitava lanche de colegas fingindo ter esquecido o seu e bebia água da torneira para enganar a fome. Mas o pior não era a fome física. Era a humilhação de viver em uma casa cheia de comida a qual ela não tinha direito, enquanto sua madrasta se banqueteava ostensivamente, fazendo questão de comer na frente dela. Foram anos assim. Anos de fome, de mentiras, de uma solidão que doía mais que o estômago vazio. Helena cresceu magra, mas também cresceu forte em sua determinação. Ela sobreviveria. E um dia, quando o momento certo chegasse, Mariana pagaria por cada refeição negada, por cada lágrima derramada em silêncio. A vingança estava sendo cozinhada lentamente e seria servida fria. Helena tinha 17 anos quando tudo começou a mudar. Ela havia aprendido a ser invisível, a não incomodar, a sobreviver com o mínimo. Mas também havia desenvolvido algo que Mariana não esperava: uma inteligência aguçada e uma capacidade de observação extraordinária. Anos de silêncio forçado a haviam tornado uma estudante excepcional de comportamento humano. Foi durante uma das viagens de Roberto que Helena fez uma descoberta acidental. Procurando um documento para a escola no escritório do pai, encontrou uma pasta guardada no fundo de uma gaveta. Dentro havia cartas, recibos bancários e documentos que revelavam um segredo sombrio,
Mariana não era quem dizia ser. As cartas eram de um advogado, datadas de antes do casamento com Roberto. Elas detalhavam um processo judicial em que Mariana havia sido acusada por sua família de manipular um tio idoso para alterar seu testamento. Embora o caso nunca tivesse ido a julgamento por falta de provas concretas, as evidências circunstanciais eram perturbadoras. O tio havia morrido logo após mudar o testamento, deixando tudo para Mariana. Havia mais. Recibos bancários mostravam que Mariana havia aberto contas em nome de Roberto sem seu conhecimento. Pequenas quantias eram transferidas regularmente para essas contas, valores que Roberto provavelmente nem notava que faltavam. Mariana estava roubando do próprio marido, construindo um patrimônio paralelo que ele desconhecia completamente. Helena fotografou tudo com seu celular antigo, suas mãos tremendo de raiva e excitação. Mas ela era inteligente demais para agir impulsivamente. Se mostrasse as evidências ao pai agora, Mariana simplesmente negaria, fabricaria desculpas, talvez até convencesse Roberto de que Helena estava mentindo por ciúmes. Não, ela precisava de mais. Precisava de algo irrefutável. Nas semanas seguintes, Helena tornou-se uma espiã em sua própria casa. Enquanto fingia submissão, ela observava cada movimento de Mariana. Descobriu que a madrasta tinha um telefone secreto que escondia em uma caixa de sapatos no armário. Quando Mariana saía, Helena verificava as mensagens, sempre cuidadosa para deixar tudo exatamente como estava. As mensagens revelaram um esquema ainda mais sinistro. Mariana mantinha contato com um homem chamado Rodrigo, que parecia ser seu verdadeiro parceiro. Eles discutiam abertamente sobre limpar a conta de Roberto quando o momento fosse oportuno. Falavam sobre vender a casa, sobre forjar documentos, sobre um plano que culminaria com Mariana desaparecendo com todo o dinheiro. O velho confia em mim completamente, dizia uma das mensagens de Mariana. A pirralha é um estorvo, mas logo me livro dela também. Quando ele morrer, ou quando eu providenciar que ele desapareça, tudo será nosso. Helena sentiu o sangue gelar. Eles estavam planejando algo terrível contra seu pai. Foi então que Helena entendeu a gravidade da situação. Não se tratava apenas de vingança pessoal pela fome e humilhação que havia sofrido. Era sobre proteger seu pai de uma mulher perigosa que havia entrado em suas vidas com intenções criminosas. Mariana não era apenas má. Era uma golpista, possivelmente uma assassina em potencial. Helena precisava agir, mas com inteligência. Começou a documentar tudo meticulosamente. Gravava conversas quando podia, fotografava documentos, guardava evidências em uma pasta digital criptografada na nuvem. Ela criou um plano complexo, inspirado nos livros policiais que lia escondida na biblioteca da escola. Sua vingança seria legal, devastadora e completamente irrefutável. Mas havia um problema. Seu pai amava Mariana. Ele estava cego pelo amor e pela conveniência de ter alguém cuidando da casa. Helena sabia que, para salvar Roberto, teria que quebrar seu coração primeiro. Teria que expor a verdade de uma forma tão brutal que não deixasse espaço para negação. E o momento para isso estava chegando. Helena sabia que precisava de ajuda externa, alguém que Mariana não pudesse manipular ou intimidar. Foi quando se lembrou da tia Cecília, irmã mais velha de sua falecida mãe, que morava em outra cidade. Cecília e Roberto haviam se afastado após o casamento com Mariana, algo que na época pareceu natural, mas que agora Helena entendia como parte da estratégia de isolamento da madrasta. Usando o computador da escola, Helena enviou um e-mail detalhado para a tia, anexando todas as evidências que havia coletado. Explicou anos de abuso, mostrou as provas do esquema financeiro e pediu ajuda. A resposta veio em menos de 24 horas. Cecília estava chocada, furiosa, e já havia contatado um advogado de confiança. "Vamos acabar com essa mulher", escreveu. O plano era elaborado. Cecília viria por acaso visitar Roberto em 2 semanas, quando ele estivesse de folga. Traria o advogado como um velho amigo que estava passando pela cidade. Enquanto isso, Helena continuaria seu papel de enteada submissa, coletando ainda mais evidências. Mas havia uma parte do plano que era só dela, algo pessoal que nem a tia sabia. Helena começou a fazer pequenas mudanças. Passou a aceitar a comida miserável que Mariana lhe dava sem reclamar, mas guardava tudo em sacos plásticos escondidos em seu quarto. Fotografava cada refeição ridícula,
Anotava horários. Criava um registro visual do abuso alimentar. Cada prato de arroz com 3 feijões, cada pão duro, cada copo de água que substituía uma refeição adequada. Simultaneamente, ela passou a elogiar Mariana na frente do pai, dizendo como madrasta era generosa e cuidadosa com sua alimentação. Roberto, já acostumado com a dinâmica da casa, não percebia a ironia. Mariana, por sua vez, ficava visivelmente satisfeita, achando que finalmente havia quebrado o espírito da enteada. Mas Helena estava longe de quebrada. Nas noites em que Mariana achava que ela dormia, a menina trabalhava. Tinha conseguido um emprego secreto de meio período em uma lanchonete próxima à escola, onde comia gratuitamente e guardava cada centavo. Com o dinheiro, comprou um gravador minúsculo que escondia na roupa, capturando cada insulto, cada ameaça velada, cada momento de crueldade de Mariana. A madrasta, confiante de que havia domesticado completamente a enteada, começou a ficar descuidada. Falava ao telefone com Rodrigo sem se preocupar tanto em esconder, discutia planos abertamente quando achava que Helena estava na escola. Não sabia que a menina havia instalado um aplicativo de gravação no telefone velho que Mariana usava para ligações legítimas, achando que secreto era o único vulnerável. Helena também preparou um segundo plano, caso o primeiro falhasse. Contatou anonimamente um programa de denúncias da televisão local, que investigava casos de abuso doméstico. Não deu detalhes completos, apenas o suficiente para despertar interesse. Eles pediram que mantivesse contato e prometeram investigar se ela fornecesse evidências concretas. Enquanto isso, ela começou a fazer amizade com os vizinhos, algo que Mariana sempre havia proibido. Conversava com Dona Lourdes, a senhora idosa que morava ao lado, e casualmente mencionava como admirava o autocontrole que a madrasta ensinava com a comida. Deixava pistas sutis, plantando sementes de suspeita nas mentes das pessoas ao redor. O dia da visita de Cecília se aproximava. Helena sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Anos de abuso estavam prestes a ser expostos, mas ela sabia que a vingança real não seria apenas legal. Seria pública, humilhante e destruiria completamente a máscara de bondade que Mariana usava. A farsa estava chegando ao fim, e Helena se certificaria de que a queda de Mariana fosse tão devastadora quanto os anos de fome que ela havia imposto. O dia da visita de Cecília começou como qualquer outro. Roberto estava em casa, feliz por ter um raro fim de semana livre. Mariana preparou um café da manhã farto, como sempre fazia quando o marido estava presente, enquanto servia a Helena apenas torradas secas. A menina está de dieta, explicou com um sorriso doce. Helena aceitou caladamente, mas seu celular estava gravando tudo sob a mesa. Cecília chegou por volta das 11 da manhã, acompanhada de um homem elegante de terno cinza, que foi apresentado como Dr. Henrique Almeida, um velho amigo advogado. Roberto ficou surpreso, mas feliz com a visita inesperada da cunhada, enquanto Mariana instantaneamente ficou tensa, seus olhos calculistas avaliando os visitantes com desconfiança. A conversa começou amena. Cecília perguntou sobre a vida de Roberto, elogiou a casa, abraçou Helena com um afeto genuíno que a menina não sentia há anos. Mariana forçou sorrisos, ofereceu café, desempenhou o papel de esposa perfeita. Mas Helena notou como as mãos da madrasta tremiam levemente ao servir as xícaras. Foi depois do almoço que a situação mudou. Dr. Henrique, com a delicadeza de quem faz uma pergunta casual, comentou sobre finanças domésticas. Roberto, você ainda gerencia todas as contas sozinho ou Mariana ajuda? A pergunta pareceu inocente, mas Mariana empalideceu visivelmente. Roberto, sem suspeitar de nada, respondeu que Mariana cuidava de algumas coisas, que ela era muito organizada, que ele confiava completamente nela. Foi quando Cecília trocou um olhar com o Dr. Henrique e disse: Roberto, precisamos conversar sobre algo sério. Helena nos contatou. Há coisas acontecendo nesta casa que você precisa saber. A sala ficou em silêncio absoluto. Mariana se levantou abruptamente, sua máscara de gentileza rachando. Essa menina mentirosa, sempre inventando histórias porque tem ciúmes de mim. Sua voz estava aguda, desesperada. Roberto olhou confuso entre a esposa e a filha. Dr. Henrique abriu sua pasta e começou a apresentar documentos. Extratos bancários mostrando as transferências não autorizadas. Cópias das cartas sobre o processo anterior de Mariana.
Registro de ligações entre ela e Rodrigo. A cada página apresentada, a cor drenava do rosto de Mariana enquanto Roberto ficava cada vez mais pálido. Isso são mentiras, falsificações. Mariana gritou, mas sua voz falhava. Ela se virou para Roberto, lágrimas falsas nos olhos. Amor, você acredita em mim, não é? Nessa gente que aparece aqui do nada com acusações absurdas. Foi então que Helena falou pela primeira vez, sua voz calma mas firme. Pai, tem mais. Ela pegou seu celular e começou a reproduzir as gravações. A voz de Mariana ecoou pela sala. O velho confia em mim completamente. A pirralha é um estorvo. Quando ele morrer, ou quando eu providenciar que ele desapareça. Roberto ficou de pé tão abruptamente que sua cadeira caiu. O que é isso, Mariana? Sua voz estava quebrada, incrédula. Ele olhou para a esposa como se estivesse vendo um monstro pela primeira vez. Mariana percebeu que estava encurralada. Sua expressão mudou drasticamente, a máscara caindo completamente. O que apareceu em seu lugar foi frio, calculista, perigoso. Você é patético, Roberto. Um homem fraco que estava desesperado por qualquer migalha de atenção. Foi fácil demais. E você? Ela apontou para Helena. Devia ter ficado no seu lugar. Doutor Henrique levantou a mão, interrompendo que seria um discurso mais longo. Senhora Mariana, devo informá-la que a polícia está a caminho. Com as evidências que temos, incluindo conspiração para fraude e possível planejamento de homicídio, a senhora será presa. Sugiro que permaneça sentada e espere calmamente. O rosto de Mariana se transformou em uma máscara de ódio puro. Ela olhou para Helena com tal intensidade que a menina sentiu um arrepio. Sua pequena vadia. Você arruinou tudo. Anos de planejamento. Ela tentou avançar em direção a Helena, mas Roberto a segurou. Não ouse encostar na minha filha, Roberto disse, sua voz baixa mas carregada de fúria contida. Foi a primeira vez que Helena o viu verdadeiramente bravo. Saia da minha casa. Agora. Mariana riu, um som histérico e assustador. Sua casa? Metade disso é meu por direito matrimonial. Mas doutor Henrique negou com a cabeça. Com as evidências de fraude e má-fé, esse casamento será anulado. A senhora não terá direito a nada. Sirenes se aproximaram do lado de fora. A vingança de Helena estava completa em sua primeira fase, mas a jovem sabia que ainda havia mais a fazer. Olhou para a madrasta sendo algemada na porta, gritando ameaças e obscenidades, e não sentiu pena. Sentiu apenas um profundo alívio de que o pesadelo finalmente estava acabando. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Roberto estava devastado, não apenas pela traição de Mariana, mas pela culpa avassaladora de não ter percebido o sofrimento da filha durante todos aqueles anos. Ele chorou abraçado a Helena, pedindo perdão repetidamente, enquanto ela, finalmente segura, permitia-se chorar também. Mas Helena não havia terminado. A prisão de Mariana era apenas o começo. A madrasta ainda tinha defensores, pessoas que acreditavam em sua versão de esposa injustiçada. Amigos do clube que frequentava, vizinhos que ela havia enganado com sua fachada de bondade, até alguns familiares distantes de Roberto que questionavam se Helena não estaria exagerando. Foi então que Helena decidiu executar a segunda fase de seu plano. Contatou novamente o programa de denúncias da televisão e desta vez forneceu evidências completas. O programa, ávido por uma história impactante, concordou em fazer um especial sobre o caso. Helena seria entrevistada, documentos seriam mostrados e a verdade seria exposta publicamente. A produção do programa foi meticulosa. Eles não apenas apresentaram as evidências documentais e as gravações, mas também incluíram os registros fotográficos que Helena havia feito das refeições miseráveis ao longo dos anos. A sequência de imagens era devastadora. Pratos quase vazios, pão duro, água como substituto de comida, tudo datado e organizado cronologicamente. Helena também trouxe as roupas que usava anos atrás, agora várias numerações maiores que seu tamanho atual, provando visualmente a desnutrição que havia sofrido. Médicos foram consultados pelo programa, confirmando que as imagens e relatos eram consistentes com abuso alimentar grave e prolongado.
O programa incluiu depoimentos de professores da escola de Helena, que relataram terem notado mudanças no comportamento e aparência da menina ao longo dos anos, mas que nunca haviam aprofundado a investigação. Dona Lourdes, a vizinha, revelou conversas estranhas que havia tido com Helena, onde a menina deixava pistas sutis que algo estava errado. Mas o momento mais impactante do programa foi quando mostraram as mensagens entre Mariana e Rodrigo, seu cúmplice, discutindo abertamente sobre o plano de assassinar Roberto. A frieza das palavras, o planejamento calculado, a total ausência de remorso nas conversas expuseram Mariana não como uma esposa incompreendida, mas como uma criminosa perigosa. A repercussão foi imediata e devastadora para Mariana. O programa teve audiência recorde. Nas redes sociais, o caso viralizou com hashtags como hashtag Justiça por Helena e hashtag Madrastra Monstro. Pessoas que antes defendiam Mariana rapidamente se retrataram, envergonhadas por terem sido enganadas. O clube social que Mariana frequentava emitiu um comunicado expulsando-a de seus registros. Amigas que antes a elogiavam agora concediam entrevistas contando como haviam sido manipuladas. Uma antiga empregada revelou que Mariana a havia demitido quando ela questionou o tratamento dado a Helena, provando que a crueldade era consciente e deliberada. Rodrigo, o cúmplice de Mariana, foi rapidamente localizado e preso. Sob interrogatório, ele revelou detalhes ainda mais sórdidos do plano, incluindo a intenção de forjar um suicídio de Roberto para evitar investigações. As acusações contra Mariana foram ampliadas para tentativa de homicídio premeditado. Helena assistiu ao programa ao lado do pai, no sofá da sala onde anos de sofrimento silencioso haviam ocorrido. Quando terminou, Roberto a abraçou e sussurrou: "Você é tão forte, minha filha, tão mais forte do que eu jamais fui." Helena não precisava de vingança pessoal ou satisfação mesquinha. A verdade exposta era vingança suficiente. Mas havia um último passo. Helena anunciou que processaria Mariana civilmente por danos morais e físicos, com a intenção de usar qualquer valor recuperado para criar uma fundação de apoio a crianças vítimas de abuso doméstico. Sua dor teria propósito. Seu sofrimento ajudaria outros que passavam pelo mesmo inferno silencioso que ela havia vivido. A vingança de Helena não era apenas terrível para Mariana, era devastadora. Não só destruiu sua liberdade e reputação, mas também transformou seu nome em sinônimo de crueldade e maldade. Onde quer que Mariana fosse mencionada, seria lembrada não como vítima, mas como o monstro que realmente era. 6 meses após a prisão de Mariana, o julgamento finalmente chegou. O tribunal estava lotado com jornalistas, curiosos e pessoas que haviam sido tocadas pela história de Helena. A jovem, agora com 18 anos recém-completados e fisicamente recuperada graças a acompanhamento médico e nutricional adequado, estava preparada para testemunhar. Mariana entrou na sala escoltada, usando um terno discreto que seu advogado havia escolhido para passar uma imagem de respeitabilidade. Mas não havia como disfarçar o olhar de ódio que ela dirigiu a Helena quando passou. A menina, no entanto, sustentou o olhar sem vacilar. Anos de medo haviam se transformado em coragem. A acusação apresentou um caso esmagador. Dr. Henrique, agora oficialmente representando Helena Roberto, organizou as evidências de forma cronológica e metódica. Começou com os documentos que provavam o passado criminoso de Mariana, estabelecendo um padrão de comportamento predatório. Depois vieram os extratos bancários mostrando anos de desvio de fundos. Cada transferência não autorizada foi detalhada, somando uma quantia impressionante que Mariana havia roubado de Roberto ao longo do tempo. O promotor calculou que, se o plano dela tivesse sido completado, ela teria desaparecido com mais de R$ 400 mil. As gravações foram reproduzidas na íntegra. A voz de Mariana ecoou pelo tribunal, planejando friamente o assassinato de Roberto. Veneno seria muito óbvio, mas um acidente de carro bem planejado ninguém suspeitaria. Os membros do júri visível ficaram pálidos, chocados com a frieza nas palavras dela. Rodrigo, o cúmplice, testemunhou como parte de um acordo de delação premiada. Ele detalhou como Mariana o havia procurado meses após o casamento, revelando que o plano de golpear Roberto havia sido elaborado desde antes de ela conhecer o viúvo. Ela havia deliberadamente procurado por homens vulneráveis, viúvos com patrimônio e filhos dos quais ela poderia se livrar. O momento mais difícil do julgamento foi quando Helena subiu ao banco das testemunhas.
Com voz firme, mas emocionada, ela relatou anos de abuso alimentar. Descreveu noites chorando de fome, escondendo o resto de comida, a humilhação de ver Mariana se banqueteando enquanto ela não tinha permissão nem para abrir a geladeira. Ela não estava apenas me negando comida, Helena disse, olhando diretamente para o júri. Ela estava me negando humanidade. Cada refeição recusada era uma mensagem de que eu não merecia existir, de que eu era um estorvo, um nada. Ela queria me quebrar completamente antes de se livrar do meu pai. O advogado de defesa de Mariana tentou argumentar que as evidências eram circunstanciais, que as gravações haviam sido tiradas de contexto, que sua cliente estava apenas desabafando frustrações e nunca realmente planejava fazer nada. Mas a quantidade e qualidade das provas tornavam essa defesa risível. Dona Lourdes testemunhou sobre conversas estranhas com Helena, confirmando que a menina havia tentado pedir ajuda de forma velada múltiplas vezes. Professores relataram mudanças drásticas no peso e comportamento de Helena. Um pediatra analisou fotos antigas e confirmou sinais claros de desnutrição severa e prolongada. Quando foi a vez de Mariana testemunhar em sua própria defesa, sua estratégia foi tentar se fazer de vítima. Ela chorou. Afirmou que Helena sempre foi uma criança difícil, ciúmes de sua presença, que inventava histórias. Disse que as gravações eram montagens, que Rodrigo era apenas um amigo, que ela amava Roberto verdadeiramente. Mas sua performance foi desfeita durante o contra-interrogatório. O promotor a confrontou com detalhes específicos das conversas gravadas, datas de transferências bancárias, evidências de encontros secretos com Rodrigo. Cada mentira era metodicamente desmantelada. Eventualmente, frustrada e irritada, Mariana perdeu a compostura. Aquela pirralha arruinou tudo, ela gritou, apontando para Helena. Ela era um nada, uma insignificância. Se tivesse ficado calada como devia, nada disso teria acontecido. O júri assistiu, chocado, enquanto a máscara finalmente caía completamente e o verdadeiro monstro se revelava. O advogado de defesa tentou conter o dano, mas era tarde demais. Mariana havia se condenado com suas próprias palavras. Quando os argumentos finais foram apresentados, ficou claro para todos na sala que não havia dúvida razoável sobre sua culpa. O júri deliberou por apenas 3 horas. Quando voltaram, o veredicto foi unânime. Culpada de fraude, tentativa de homicídio premeditado e abuso infantil grave. A juíza, uma mulher de meia idade com expressão severa, não teve piedade na sentença. Senhora Mariana, a senhora é uma das pessoas mais desprezíveis que já passaram por esta corte, declarou a juíza. Traiu a confiança de um homem vulnerável, roubou dele, planejou assassiná-lo e torturou sistematicamente uma criança inocente. A sentença é 25 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional antes de 15 anos cumpridos. O martelo bateu. Mariana gritou, tentou se soltar dos guardas, mas foi arrastada para fora. Helena assistiu em silêncio, sem alegria, mas com profundo alívio. A vingança estava completa e a justiça havia sido feita. Os meses seguintes ao julgamento foram de cura e reconstrução. Roberto vendeu a casa onde tanto sofrimento havia ocorrido, incapaz de viver cercado pelas memórias daqueles anos terríveis. Ele e Helena se mudaram para um apartamento menor, mas acolhedor, onde começaram a construir uma relação genuína de pai e filha. Roberto entrou em terapia para lidar com a culpa de não ter protegido a filha. Como eu não vi? Ele se perguntava repetidamente. Como fui tão cego? Helena, também em terapia, gradualmente aprendeu a não culpar o pai. Mariana havia sido uma manipuladora mestre, isolando-os sistematicamente um do outro. A tia Cecília se tornou presença constante em suas vidas, visitando regularmente e ajudando na transição. Ela trouxe fotos antigas à mãe de Helena, memórias que Mariana havia tentado apagar. A casa se encheu novamente de lembranças de amor, substituindo os anos sombrios. Helena voltou a ganhar peso de forma saudável. Nutricionistas a acompanhavam, mas mais importante que a alimentação física era a emocional. Ela aprendeu a ter uma relação saudável com comida, algo que os anos de abuso haviam destruído. Cada refeição era uma pequena vitória, uma reafirmação de sua humanidade. A jovem também canalizou sua experiência para ajudar outros. Com parte do dinheiro recuperado de Mariana através do processo civil, ela criou a Fundação Helena, dedicada a identificar e apoiar crianças vítimas de abuso doméstico.
A fundação oferecia linha telefônica de apoio, assistência jurídica e abrigo temporário quando necessário. Helena começou a dar palestras em escolas e eventos comunitários, compartilhando sua história para encorajar outras crianças a pedir ajuda. O silêncio é o maior aliado do abusador, ela dizia. Eu fiquei calada por anos, mas quando finalmente falei, encontrei pessoas prontas para me ajudar. Vocês não estão sozinhos. As palestras eram emocionais, mas poderosas. Helena mostrava as fotos das refeições miseráveis, não para chocar, mas para ilustrar como o abuso pode ser sutil e gradual. Professores aprendiam a reconhecer sinais, pais descobriam a importância de manter comunicação aberta com os filhos, e crianças entendiam que pedir ajuda não era fraqueza, mas coragem. Roberto também se transformou. Dedicou-se a ser o pai que deveria ter sido desde o início. Ele passou a trabalhar menos, priorizando tempo de qualidade com Helena. Jantares em família se tornaram sagrados, não apenas pela comida, mas pela conversa, pela risada, pela conexão genuína que haviam perdido durante anos. Um dia, Helena recebeu uma carta inesperada. Era de uma menina de 14 anos chamada Júlia, que havia assistido uma de suas palestras. Júlia contava que estava passando por situação similar com uma madrasta abusiva e que, inspirada por Helena, havia contado uma professora. A investigação estava em andamento e ela finalmente teria ajuda. Você salvou minha vida, dizia a carta. Eu achava que era só eu, que eu merecia aquilo. Mas você me mostrou que eu importo, que mereço ser tratada com dignidade. Helena chorou ao ler, mas eram lágrimas de alegria. Seu sofrimento havia ganhado propósito. Ela estava transformando dor em esperança. A Fundação Helena cresceu rapidamente. Voluntários se ofereciam, doações chegavam e histórias de crianças salvas enchiam os arquivos. Cada caso bem-sucedido era uma vitória, uma prova de que o ciclo de abuso podia ser quebrado. Helena havia encontrado sua vocação, ser a voz que ela mesma não teve por tanto tempo. Roberto conheceu alguém novo, uma mulher gentil chamada Beatriz que trabalhava como psicóloga infantil. Mas desta vez, ele foi cauteloso. Apresentou Beatriz a Helena devagar, respeitando o tempo da filha. Para seu alívio e alegria, as duas se deram bem genuinamente. Beatriz nunca tentou substituir a mãe de Helena, apenas ofereceu amizade e apoio. Helena terminou o ensino médio com honras e foi aceita em uma universidade prestigiosa para estudar direito. Seu objetivo era claro, tornar-se advogada especializada em defesa de crianças vítimas de abuso. Ela usaria o sistema legal que a havia protegido para proteger outros. No último dia antes de partir para a universidade, Helena visitou o túmulo de sua mãe pela primeira vez em anos. Ajoelhou-se e sussurrou: Mãe, eu sobrevivi. Não foi fácil, mas eu sobrevivi. E agora vou ajudar outros a sobreviverem também. Você ficaria orgulhosa. O vento soprou suavemente, fazendo as folhas dançarem, e Helena sentiu uma paz profunda. Ela havia enfrentado o monstro e vencido. Não através de violência ou vingança mesquinha, mas através de coragem, inteligência e a força inabalável de quem se recusa a ser quebrada. Mariana havia tentado destruí-la, mas, ironicamente, havia forjado aço onde esperava encontrar fragilidade. 5 anos se passaram desde o julgamento. Helena, agora com 23 anos, estava no último ano da faculdade de Direito, entre as melhores alunas de sua turma. Mas o passado, embora distante, nunca havia desaparecido completamente. Ele existia nas cicatrizes invisíveis que às vezes doíam, nos momentos de ansiedade quando via comida sendo desperdiçada, na hipervigilância que nunca a abandonara totalmente. Foi durante um estágio no Ministério Público que Helena recebeu uma notificação inesperada. Mariana, cumprindo pena há 5 anos, havia solicitado uma audiência de progressão de regime. Embora não tivesse direito à liberdade condicional, poderia potencialmente mudar para regime semiaberto. Helena teria direito de se manifestar na audiência. A notícia trouxe de volta memórias que ela havia trabalhado tanto para processar. Noites sem dormir retornaram, pesadelos onde estava novamente trancada em uma casa com a despensa fechada. Mas Helena não era mais aquela menina assustada. Era uma mulher forte, com recursos, apoio e, principalmente, com voz. Roberto ficou furioso com a notícia. Como ela ousa pedir qualquer coisa, depois de tudo que fez?
Helena colocou a mão no braço do pai. É o direito dela, pai. Mas eu vou naquela audiência e vou contar exatamente o que ela nos fez. O juiz precisa ouvir. Nos dias que antecederam a audiência, Helena preparou seu depoimento meticulosamente. Não seria emocional ou raivoso, seria factual, devastador em sua clareza. Ela listou cada consequência duradoura do abuso, o transtorno alimentar que ainda combatia, a dificuldade em confiar nas pessoas, os anos de terapia necessários, o medo que a acordava no meio da noite. A Fundação Helena havia ajudado mais de 200 crianças nesses 5 anos. Algumas estavam recuperadas, vivendo vidas normais. Outras ainda lutavam com as cicatrizes do abuso. Helena convidou 3 delas, agora adolescentes, para acompanhá-la à audiência. Não para testemunhar, mas para que Mariana visse os rostos das crianças que ela representava. O dia da audiência chegou. A sala era menor que a do julgamento original, mais íntima, o que de certa forma tornava tudo mais intenso. Mariana entrou usando o uniforme da prisão, visivelmente envelhecida. 5 anos de cadeia haviam cobrado seu preço. Quando seus olhos encontraram os de Helena, houve um lampejo de algo, raiva, talvez, ou reconhecimento. O advogado de Mariana apresentou argumentos sobre bom comportamento na prisão, participação em programas de reabilitação e arrependimento genuíno. Mariana, quando teve a chance de falar, ofereceu um pedido de desculpas que soou ensaiado e vazio. Lamento profundamente meus erros, disse ela, sem olhar para Helena. Tenho trabalhado para me tornar uma pessoa melhor. Então foi a vez de Helena. Ela se levantou, seus joelhos firmes apesar da ansiedade no peito, e começou a falar, não de memórias antigas, mas de realidades presentes. Contou sobre a terapia semanal que ainda frequentava, sobre o medo que sentia quando via mulheres que se pareciam com Mariana na rua, sobre como levou 3 anos para conseguir comer uma refeição completa sem culpa ou ansiedade. Mariana nunca apenas me negou comida, Helena disse, sua voz ecoando clara pela sala. Ela negou minha infância, minha segurança, minha capacidade de confiar. Cada dia dela na prisão é um dia em que eu posso dormir sabendo que ela não pode fazer a outra criança o que fez comigo. E não são apenas os 5 anos que ela cumpriu. É uma vida inteira que eu e meu pai temos que carregar o peso do que ela fez. Helena apresentou cartas das crianças que a Fundação havia ajudado. Estas são crianças que sofreram o que eu sofri, ou pior, algumas não sobreviveram. Outras carregam cicatrizes que nunca vão sumir completamente. Mariana não é uma mulher que teve um momento de fraqueza. Ela é uma predadora calculista que escolheu suas vítimas cuidadosamente. O promotor complementou com relatórios psicológicos de Mariana feitos na prisão. Os avaliadores notavam a ausência de empatia genuína, manipulação de narrativas para benefício próprio e risco elevado de reincidência. Rodrigo, seu cúmplice, havia sido libertado após cumprir pena menor, mas já estava sendo investigado por novo golpe contra uma senhora idosa. O juiz ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando os argumentos terminaram, ele se recostou em sua cadeira e olhou diretamente para Mariana. Senhora Mariana, analisei cuidadosamente seu pedido e os argumentos apresentados. Embora reconheça seu bom comportamento formal na prisão, não vejo evidências de transformação genuína. Os relatórios psicológicos são preocupantes, continuou o juiz. Mais importante, o impacto duradouro de seus crimes nas vítimas é profundo e contínuo. Seu pedido de progressão de regime é negado. Revisaremos novamente em 3 anos, não antes. O martelo bateu. Mariana fechou os olhos, derrotada. Quando foi levada, ela olhou para Helena uma última vez. Não havia mais ódio em seus olhos, apenas um vazio. Helena sustentou o olhar, sem triunfo, mas sem medo. Havia justiça nisso, uma justiça silenciosa, mas profunda. Do lado de fora do tribunal, as 3 adolescentes que Helena havia trazido a abraçaram. Você é tão corajosa, uma delas disse. Helena sorriu. Não, eu apenas aprendi que minha voz importa. E as vozes de vocês também importam. Nunca esqueçam disso. Roberto esperava no estacionamento. Quando Helena se aproximou, ele a abraçou forte. Você fez sua mãe orgulhosa hoje, ele sussurrou. Inferno, você me fez orgulhoso. Naquela noite, Helena jantou com Roberto e Beatriz,
que havia se tornado parte oficial da família. A mesa estava farta, mas não excessivamente. Havia equilíbrio agora, em tudo. Helena comeu devagar, saboreando cada garfada, grata não apenas pela comida, mas pela companhia, pela segurança, pela vida que havia reconstruído das cinzas. Ela olhou pela janela e viu a lua cheia no céu. Pensou em todas as crianças que ainda estavam no escuro, sofrendo em silêncio como ela havia sofrido. Mas agora havia Fundação Helena, havia mais consciência, havia pessoas dispostas a ouvir. A vingança de Helena contra Mariana não havia sido apenas pessoal, havia sido sistêmica, transformando trauma em mudança social. Mariana ficaria na prisão por muitos anos ainda, mas sua prisão era apenas uma peça pequena de algo maior. A verdadeira vingança era que Helena havia transformado a tentativa de destruí-la em força para proteger outros. Cada criança salva, cada abusador exposto, cada vida reconstruída era um lembrete de que o mal não vence quando encontra resistência corajosa. Helena pegou seu telefone e viu mensagem de Júlia, a menina que havia escrito anos atrás. Agora, com 19 anos, Júlia estava se formando no ensino médio e planejava estudar psicologia para trabalhar com crianças traumatizadas. Você mudou minha vida, dizia a mensagem. Agora eu quero mudar a vida de outros. E assim o ciclo continuava, não de abuso, mas de cura, de dor transformada em propósito, de vítimas que se tornavam sobreviventes que se tornavam defensoras. Mariana havia tentado quebrar Helena, mas, em vez disso, havia forjado uma guerreira. Helena desligou o telefone e voltou para a mesa. Roberto contava uma história engraçada do trabalho. Beatriz ria, e a casa estava cheia de luz e calor. Era isso, Helena percebeu. Essa era a vingança final. Viver bem, viver plenamente, viver com alegria apesar de tudo que havia sido tirado dela. A história de Helena não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre transformação. Sobre pegar o pior que a vida pode oferecer e usar isso para criar algo belo e significativo. Mariana estava presa entre paredes de concreto, mas Helena estava livre, livre da raiva, do medo, da necessidade de vingança mesquinha. E nessa liberdade, nessa vida reconstruída com amor e propósito, estava a vitória mais completa que ela poderia ter imaginado. A menina faminta que uma vez escondeu migalhas de pão para sobreviver havia se tornado uma mulher que alimentava a esperança nos corações de centenas. Essa era a vingança terrível que Mariana nunca poderia ter previsto, que sua crueldade geraria não destruição, mas crescimento, não silêncio, mas uma voz que ecoaria por gerações.